A série de livros Novas Espécies não fala apenas sobre romance adulto. Essa coleção tem mais de 13 livros, mas aqui no Brasil só foram publicados apenas os 3 primeiros. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês do porquê esse livro não é apenas romance adulto. E pra quem não conhece o que é Novas Espécies, eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês sobre o que se trata esse universo. São livros de romance adulto, mas que também englobam ficção científica. E a ficção científica desse livro é na questão da genética humana, de como cientistas mal intencionados manipularam a genética de alguns bebês, de algumas crianças, para se tornarem armas ou se tornarem escravos de alguma forma na sociedade em que eles estão inseridos. O enredo se passa majoritariamente em contexto de solo norte-americano, mais especificamente nos Estados Unidos. E todo o enredo dessa série se baseia em um momento em que as indústrias Mercilli, que realizavam essas experiências, é exposta e todos esses humanos geneticamente modificados precisam de um lugar para ir, ou também precisam ser resgatados. Cada livro foca em uma mulher, em um híbrido diferente. Claro, como é um livro romântico, eles constroem uma história de amor. Mas além disso, fala muito sobre questões sociais e também sobre questões éticas. E o primeiro ponto que eu consegui enxergar dessa série é o que te torna mais ou menos humano. Nós vemos que muitas pessoas, após essa descoberta, começaram a tratar mal as pessoas híbridos, começaram a excluí-las da sociedade, a caçar e a tentar exterminá-las, por conta de serem uma aberração da natureza. Por mais que elas não quisessem ter nascido daquela forma, que alguém tinha provocado aquilo nelas. E como a maioria deles viveu de forma subhumana para cumprir propósitos como serem armas de guerra, serem presentes, enfim, principalmente as mulheres serem presentes para homens ricos e poderosos, então eles não tinham muito essa questão do social. E como eles viveram de forma subhumana, tratados como animais, como coisas, como armas, como objetos, desde a infância até mais ou menos uns 30, 40 anos, que é a idade mais ou menos assim dos protagonistas da história, eles são enxergados realmente como bichos por uma parte da sociedade e excluídos de muitas questões, considerados sim uma ameaça. Então eles decidem se chamar de novas espécies, porque as pessoas não os consideram humanos suficientes para algum respeito, mas também não os consideram animais suficientes a ponto de os deixarem viverem livres em uma reserva que o governo, depois de descobrir tudo isso, separou para eles. E nós vemos muitas discussões do tipo nos dias atuais, porque o que nós consideramos uma pessoa? Consideramos uma pessoa o que é semelhante a gente, o que tem a mesma etnia que a gente, a mesma filosofia que a gente, a mesma religião, ou nós consideramos pessoas simplesmente pessoas por serem pessoas e a respeitamos por isso? E o segundo ponto que eu identifiquei na leitura desse livro é sobre a ética. Até que ponto nós humanos estamos sendo éticos em relação a medicamentos, em relação a guerras, em relação a armas, em relação à ciência? Até onde vai a nossa ética? Até onde a gente prejudica o outro para um bem maior? Ou enfim, um bem que nós achamos que vai trazer para a sociedade, sabe? Que bem que nós vamos fazer para o outro com aquilo que pesquisamos, com aquilo que estudamos. A ciência precisa ter limite, as pessoas precisam ter limite, então é um ponto que a gente precisa pensar também até onde nós podemos ir. Porque algumas coisas podem causar mais sofrimento do que bem. E a terceira questão que é nítida nesses livros é a mulher adulta. As mulheres protagonistas desses livros, elas são mulheres mais velhas, ou seja, maiores de 30 anos. E com essa idade vem muitas questões. Primeiro, quando elas não estão num relacionamento, já acabou pra elas, elas estão velhas demais, questão de subir em carreira, porque homens passam na frente delas, elas terem que lidar com mais coisas do que os homens e ainda assim serem tratadas como inferior. Então é muito legal a gente ver essas mulheres fortes, essas mulheres que de alguma forma estavam um pouco a par da sociedade, auxiliando essas pessoas, esses homens, essas crianças, essas mulheres que foram vítimas desses experimentos, enfim, conseguindo realmente ajudá-los de forma efetiva. Eu sei que às vezes é difícil a gente olhar um pouco atrás dessa capa de um homem sem camisa e desse título de romance adulto, romance para mulheres adultas, mas realmente vale muito a pena a gente tentar sair um pouquinho da nossa bolha e analisar com uma perspectiva diferente.